passar em 5 concursos públicos federais. Ou seja, eu quero te ensinar, de certo modo, o pensamento que eu tive para conseguir conquistar essas aprovações, coisas práticas também que você pode aplicar na sua rotina para que você possa passar no concurso dos seus sonhos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, costumo dizer que concurso público revolucionou a minha vida e eu estou aqui para que o concurso público revolucione a sua vida também. E o que a gente vai fazer hoje? Eu vou usar uma frase que me norteou ao longo desse processo para te ajudar também a entender tanto como pensa, né? Porque eu trabalho como mentor, de certo modo, além de explicar para você a parte técnica, você vai ver que tem vários vídeos aqui do ponto de vista de técnicas de estudo, planejamento, resolução de questões, revisão de matérias, mas também, acima de tudo, te passar um pouco como é a minha visão de mundo, ou seja, como é a forma que eu penso e que me ajudou a conquistar essas aprovações, me ajudou a permanecer na caminhada enquanto outras pessoas muito mais inteligentes do que eu, muito melhores do que eu, vamos dizer assim, de certo modo, foram ficando pelo caminho. Então, meu objetivo aqui, além de trazer essa parte técnica para você, é trazer também um pouco dessa mentalidade, de como que eu enxergo o mundo e como que isso me ajudou a permanecer no caminho enquanto outras pessoas desistiram. E aí eu vou te trazer uma frase para poder nortear o nosso trabalho aqui hoje. É uma frase que me acompanhou ao longo da minha caminhada e que eu usava muito, né, principalmente como espécie de motivação. Eu não gosto muito dessa parte motivacional, de frase e tal, mas essa aqui acredito que é uma síntese muito boa e pode ser útil, vai ser útil pra gente aqui nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Então a ideia basicamente é, nada resiste ao trabalho sério, direcionado e pelo tempo que for necessário. Então vamos destrinchar isso aqui, vamos pegar isso aqui, eu quero que você já grave essa frase. Nada resiste ao trabalho sério, direcionado e pelo tempo que for necessário. Primeiro ponto, trabalho. Qual que é a ideia? É você encarar o estudo como um trabalho, entende? E aí, do ponto de vista do estudo como um trabalho, você entender que, poxa, tu tem que ter uma rotina minimamente organizada, tem que ter um horário para entrar, um horário para sair. Da mesma forma que no trabalho você tem períodos mais intensos, períodos mais tranquilos, você tira férias com certa periodicidade, às vezes uma vez por ano. O estudo é parecido, entende? Então, é algo mais próximo que a gente tem. Então, é importante que você leve essa rotina para os seus estudos também. E caso, por exemplo, você estude em casa e você, por exemplo, é o dia todo, o seu trabalho é o estudo, você pode encarar isso como uma rotina de trabalho mesmo. Se arrumar para ir ao trabalho, né? No caso da mulher, pode se maquiar, se arrumar para ir, se organizar. Porque a gente pensa que pode ser besteira. Fala, cara, esse Jefferson está viajando, mas faz diferença. Vou te dar um exemplo prático. Hoje eu faço home office, eu fico em casa. Esse escritório que eu estou aqui é o escritório que eu faço, as lives que eu trabalho na mentoria, mas também é o que eu trabalho, né? Eu sou servidor público, então ao longo do dia eu trabalho por aqui também. E o que eu faço? O que eu fiz a partir de um tempo? Eu me arrumo como se eu fosse para o trabalho. Eu percebo que isso faz diferença no meu comportamento, na maneira que eu lido de uma forma mais profissional, entende? Então, encare mesmo, né? Tem uma rotina minimamente organizada, horário para entrar, horário para sair. E se você trabalha, você pode pensar o seguinte, ou você trabalha para pagar suas contas, ou você trabalha por um futuro melhor, estudando, correto? Então, você vai encaixar esse estudo no seu trabalho. Então, você pode trabalhar estudando antes do trabalho, pode ser o trabalho depois do trabalho, mas enfim, é um trabalho para você construir um futuro melhor. E você tem que ter um tempo diário que você vai dedicar para isso. Foi isso que eu fiz ao longo da minha vida, desde o primeiro concurso até o último. Eu sempre dediquei um momento, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas esses tempos sempre esteve ali dedicado. E pode prestar atenção, o que eu estou fazendo aqui agora com você? Eu estou aqui, 9 e pouco da noite, estou dedicando mais um tempo para o futuro, concorda? Qual é o meu futuro agora? Meu futuro é o Revolucionários. Então eu já tenho ali, sou servidor público federal, tenho um salário muito bacana para poder dar uma vida legal para minha família, mas eu quero mais. Né? E o meu algo a mais que eu estou trabalhando hoje é o Revolucionários, né? Que você pode fazer parte, né? Revolucionários onde eu te ajudo a ajustar, acelerar sua aprovação, ajustando foco, método, rotina, material, e tem um link aqui abaixo. Mas eu já estou te dando um exemplo. Eu fiz isso ao longo da minha vida toda e é o que eu faço hoje também. E o que você tem que ter um momento que você trabalha para construir um futuro melhor. Você trabalha para pagar suas contas no mês, mas se você não tiver um momento para mudar o jogo, para mudar de patamar, cara, você vai ficar estacionado, você vai ficar estagnado. E esse momento é esse trabalho que você vai fazer agora. Se for concurso, pode ser outra coisa, mas a gente está falando de concursos aqui, né? Então, você tem que ter uma rotina minimamente organizada. Entendendo que é você que estuda,
Mas o seu estudo, do mesmo modo que um trabalho, você trabalha para pagar as contas da sua família, cuidar dos seus filhos, o impacto dos seus estudos também, ou da falta dele, as pessoas que você ama vão pagar a conta. Vão usufruir, caso você se esforce, ou vão pagar a conta da sua estagnação, caso você não se esforce e deixe de lado. Entende? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem um preço. Isso eu aprendi ao longo da vida. Entende? Então, por exemplo, quando eu estudava para concursos, eu não tinha essa dimensão. Hoje, casado, com 2 filhos, eu entendo isso mais claramente. Eu percebo que todo aquele esforço que eu fiz ao longo do tempo para passar nesses concursos, hoje eu consigo dar uma vida melhor. Eu consigo cuidar do meu filho. Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco sobre isso. Estar presente com ele, todo dia eu vou brincar. Eu acompanho o crescimento dele, as primeiras palavras, os primeiros passos. Posso levar minha filha na escola, buscar da escola. Posso aproveitar ela enfim, eu posso estar presente para os meus filhos. É algo que, por exemplo, meu pai não pôde ter, nem minha mãe, né? Minha mãe tinha que sair cedo, por 20 e poucos anos, cuidar de 3 crianças, imagina só. Então, mas isso tudo foi plantado um dia. Um dia eu plantei essa semente. Então, você agora que está estudando, você está plantando essa semente também. Então, entenda que cada dia de estudo seu, cada dia de trabalho que você faz é um futuro melhor que você está construindo. Então, você tem essa responsabilidade. Tá? E outra relação muito forte com o trabalho, estudo é solitário, não tem jeito. Poucas pessoas vão entender o que é estudar para concurso. Primeiro porque ninguém estuda de verdade, né? Então é uma rotina muito diferente. Então qual é o conselho que eu te dou? Eu sempre encarei o estudo de uma maneira muito pragmática, como um trabalho mesmo, é uma coisa que eu faço, vou lá e faço. Então assim, pra mim não tem glamour, não tem aplauso, não tem nada, cara. É meu dever, eu vou lá, faço e pronto. Da mesma modo que eu tô aqui hoje, estou aqui fazendo, faço lives, já tô, sei lá, já deve ter já são quase 100 lives que eu já fiz ao longo de todo o projeto. E ultimamente eu já fiz aí mais de umas 10, não sei. Mas enfim, eu venho aqui e cumpro o meu dever, é o que eu tenho que fazer como mentor. Então tem esse espírito, você vai lá e cumpre o seu dever do dia, cumpre a sua carga horária, não esperar aplauso de ninguém, não esperar que às vezes pode ter alguém que te ajude, mas também pode ser que ninguém te ajude. Paciência, segue firme, segue forte na sua caminhada, que é assim mesmo, tá? Então é de certo modo solitário mesmo do ponto de vista de trabalho. Na prática, o que é importante você ter? É importante você ter alguém para prestar contas, né? Por exemplo, no Revolucionário, toda semana as pessoas prestam contas. Na individual eu faço um follow-up diário com as pessoas, para ver no diário de estudo. Mas, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode prestar contas para um amigo, pode ter um amigo de estudos, ou simplesmente você tem um registro, um diário de estudo. Eu sempre tive um diário de estudos. E olha, eu não sou uma pessoa muito organizada, não, é um diário de estudos bem simples. Horas líquidas, né? A hora que eu comecei, terminei, que matéria que eu estudei, o que eu estudei? Eu vi uma videoaula, eu resolvi questões, eu colocava ali, entendeu? Então, de certo modo, isso você vai identificando o que você está fazendo, né? Como que você está dividindo o seu tempo, se você está cumprindo mesmo aquilo que você acordou fazer. Então isso é muito importante, tá? Que você tenha alguém para prestar contas, ou preste contas para você mesmo, mas você tem um diário, tá joia? E seguir as ordens do patrão, né? Que no caso de concursos, é a banca. Não adianta brigar com a banca, entendeu? A banca definiu a regra do jogo, você vai lá e faz. Eu vejo que tem muita gente que perde uma energia absurda brigando com a banca. É o que é, né? O máximo que a gente pode fazer com relação à banca é ou entrar com recurso no pós-prova, ou, a depender, né, se for um caso muito exagerado, entrar na justiça, né? Mas é isso, fora isso, não adianta reclamar, não adianta brigar com a banca, é seguir as ordens, entender o que ela está cobrando, entender o padrão dela, muito pelo contrário, é ficar íntimo dessa banca para você poder ficar cada vez melhor. Da mesma forma que no trabalho você tem que ter uma relação bacana com o seu chefe, né? Você não vai brigar com o seu chefe, você não vai xingar seu chefe, por mais que às vezes você tenha vontade, mas é importante que você tenha uma boa relação. Então a ideia é, nada resiste ao trabalho, ou seja, ou você trabalha para pagar as contas do mês, ou trabalha para construir um futuro melhor, nada de perder tempo. Esse é o meu lema, é assim que eu levo a minha vida, e foi assim que me ajudou a distribuir o tempo melhor ao longo do dia, sempre estar atento, de não perder tempo com besteira. Mas não é um trabalho qualquer, né? É um trabalho sério. Quando a gente fala de concurso público, é muito importante a gente entender que o comportamento que você encara os concursos faz total diferença. A postura com que você estuda, a postura com que você estuda o material, com que você toca a sua rotina. E todo mundo vai passar por uma transição. Todo mundo. Ninguém nasce aprovado. Você vai sair de... Eu passei por essa transição, né? De uma pessoa que é amadora e medíocre. Medíocre no sentido de que não domina a si mesmo. Muitas vezes a preguiça vence, a distração vence. Então você vai ter um domínio de si, um domínio das técnicas de estudo, né? Ou seja, aprender
ler e absorver aquilo que você lê, aumentar sua retenção, resolver questões, tudo isso você vai dominando com o tempo também, para que combine no domínio das matérias. Então, é esse processo que você vai passar com o tempo. Mas você só vai passar por esse processo se você realmente se esforçar para fazer isso. Se você não se esforçar para fazer isso, você não colocar em prática de verdade, não está fazendo aquilo no dia a dia, não tem uma rotina minimamente constante, você não vai conseguir fazer essa mudança. E querer de fato, né? Entender que, pô, é um objetivo de vida, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a vida da minha família, e é concurso que eu escolhi, ponto. Né? Então, por exemplo, ao longo da minha vida, eu não fiz pós-graduação, não estudei inglês, não fiz nada disso, né? Dos meus irmãos, eu e o caçula somos os que não têm pós-graduação. O resto, pô, meu irmão é doutor, outro já é mestre. Mas foi a escolha que eu fiz, priorizando concursos, né? Priorizando os concursos. Então você tem que priorizar também o concurso e com esse comportamento de profissional que busca excelência a cada dia. Então, pô, tu tem que dominar o método de estudo, tem que ser constante, tem que ter uma carga horária razoável, tem que estar procurando evoluir a cada dia, entendeu? E aí tem um vídeo que eu falo aqui sobre método de estudo, tem outro que eu falei, enfim, tem uns 2 vídeos aqui, tanto um sobre método, como outro, como eu falo também, o que eu mudaria depois de passar em 5 concursos, que explicam muito essa parte de método, que eu acredito que você pode olhar para poder te auxiliar e ter mais, você conseguir encarar seu estudo com maior seriedade, né? Entender que é o jogo de profissional, é o jogo da excelência que você vai quando você vai estudar para concurso, principalmente à medida em que você vai avançando. Então, às vezes você até consegue, de uma maneira mais negligente, vamos dizer assim, passar em um concurso que seja, de certo modo, entre aspas, mais fácil. Mas quando você pega cargos intermediários, cargos de alto nível, o jogo muda mesmo, não tem jeito. Principalmente se você está num cargo também que tem muita concorrência, também, do mesmo modo. Então, vai exigir de você esse comportamento profissional, esse comportamento excelente. O que é esse comportamento profissional? Primeiro, ser constante. Segundo, ter uma carga horária razoável. Terceiro, você rodar, né? Rodar as matérias, rodar as etapas de aprendizagem, entende? Para você conseguir fazer esse caminho que eu te falei, de dominar a si mesmo, constância, dominar as técnicas, carga horária razoável e rodando, para que combine no domínio das matérias e você passe no seu concurso. São essas etapas que você vai passar, mas isso você só vai conseguir passar se você encarar o estudo, o trabalho que você vai fazer todos os dias com seriedade. Do mesmo modo, você vai ver, tem profissionais que são extremamente dedicados, tem profissionais que são negligentes, quer fazer tudo de um jeitinho, fazer de qualquer jeito. Esse comportamento, que costuma ser a norma, não combina com o concurso. Se você entrar com essa pegada no concurso, você tem que mudar isso, porque, cara, você não vai conseguir evoluir, porque concurso não tem jeitinho. Né? Muitas vezes você vai ter que chegar, vai ter que estudar pra caramba a matéria, chegar lá e gabaritar ou chegar perto disso na prova. Então não tem muito o que fazer. E aí você aprova. Não tem um amigo para ajudar, não tem um QI, aquele famoso QI, né? Ninguém para indicar. Esse é o lado bom do concurso, mas por outro lado também é exigente. Né? Isso foi o que me chamou a atenção. Isso foi o que me chamou a atenção no mundo dos concursos. Poxa, ué, pobre, não tem ninguém, não tem nenhum QI para ajudar. Falei, cara, é aqui que eu vou. Né? Entende? Então, por um lado é muito bom, mas por outro lado você tem que ter esse comportamento, tem que ter essa postura, certo? Justamente para fazer esse caminho, né? E o lema aqui é estudar todo dia, evoluir todo dia. Entendeu? Com seriedade, tá certo? Ok, a gente já falou então, resumindo aqui da história, nada de deixar o trabalho sério, certo? Ou seja, trabalhar todo dia, bater o ponto lá, você trabalha todo dia para pagar as contas, trabalha por um futuro melhor, de maneira séria, né? Você não é um amador medíocre, mas um profissional excelente. E aí a gente chega ao terceiro ponto, direcionado. De nada adianta você trabalhar todo dia, você sério, né, com seriedade, se você não tiver uma direção, se você não sabe para onde você quer chegar, se você não tem um rumo. Tá? E aqui eu gosto de fazer uma comparação com uma viagem. Entende sua trajetória até a aprovação como uma viagem. Você está na rodoviária, chegou lá, né, vai pegar um ônibus. Né, eu estou aqui em Brasília, eu vou pegar um ônibus. Já usei esse exemplo outras vezes, mas não quer demais. E aí, pô, eu quero ir para Salvador. Se eu quero ir para Salvador, a partir do momento que eu entrei nesse ônibus e começou a viagem, se eu quiser mudar, pronto, eu vou perder tudo aquilo que eu fiz e vou voltar, sei lá, vou para Florianópolis, vou ter que voltar e recomeçar tudo de novo. E assim por diante. Então, o concurso, de certo modo, é muito parecido. Quando você está começando, você tem N opções. Né? A gente fica até confuso para saber o que vai escolher. Área bancária, área policial, área judiciária, área fiscal, área de controle, um monte. Agora, a partir do momento que você começou a estudar, e já está, por exemplo, mais de 3 meses estudando para uma área, ou, pô, aí você tem que
É muito difícil você manobrar isso, você tem que se manter ali. É importante que você mantenha esse foco. Por que é importante esse foco? Para você ter condições de dominar as matérias. Entendeu? Senão você não vai ter condições. Então você tem que manter esse foco. Entendeu? Essa direção. E na prática você pode fazer esse foco, vamos dizer assim, você pode ter um concurso específico. Então, por exemplo, tem muita gente que é focada no concurso de diplomata. Um concurso que sai todo ano, praticamente, né? Todo ano tem, concurso muito difícil, muito exigente, e tem muita gente que é focada nesse concurso. Na área, também, às vezes a pessoa é focada na área fiscal, área de controle, ou num conjunto de matérias. No meu caso, o meu foco, de certo modo, era numa área, né? Na área de TI, desenvolvimento de software. Então essa foi a área que eu foquei. E cargos de alto nível, né? Depois que eu passei no carreirão, passei em cargos intermediários. Mas desde o começo era esse foco que eu tinha. Né? A minha formação foi essa, foi a área de estudos que eu mais gostei. Então, assim, eu já tinha mais ou menos essa afinidade e me mantive ali. O que eu fui fazendo foi incluindo matérias ao longo do tempo. Então, no começo era mais as matérias específicas, mais português e uma ou outra. E ao longo do tempo fui colocando administrativo, AFO, economia, constitucional, contabilidade, né? Porque assim, na medida que você vai colocando outros concursos, as matérias vão aumentando também. Mas tá vendo como é que é importante você ter um foco? Imagina, se você não tivesse, você não teria condições de aprender essa matéria no nível de passar no concurso de alto nível. Então, isso foi fundamental ao longo do processo. E o que é legal aqui? Ó? O que aconteceu comigo, por exemplo? Durante muito tempo eu estudei focado na CGU. Só que como tinha muita matéria, eu conseguia fazer outros concursos que cobravam matérias similares. Então, enquanto eu estudei para a CGU, por exemplo, eu fui aprovado no STF, fui aprovado no STJ, fui aprovado em outro cargo de ATI, que é do Ministério, era o Ministério do Planejamento, agora é o Ministério da Gestão e Inovação, sempre muda nesses ministérios. Mas o fato é, se você tem um foco, você potencializa e você pode até tentar conciliar. Agora, se você não tem um foco, quer conciliar tudo, atirar para todo lado, aí pronto. Aí você não vai conseguir sair para lugar nenhum. É igual a viagem. Não tem como você viajar para vários lugares ao mesmo tempo. Você tem que escolher um caminho para ir. O concurso não é diferente. Fechado? Então aqui já ficou mais claro. E aí a gente chega ao final aqui da nossa frase, né? Nada existe ao trabalho sério, direcionado e pelo tempo que for necessário. Por que é importante você se dar esse tempo pelo tempo que for necessário aqui? E já vou explicar essa metáfora aqui. Pensa comigo. Vamos supor que você tem que fazer a faculdade de Direito. Né? Vai fazer 5 anos de Direito. E aí você fala assim, não, eu vou fazer essa faculdade em 2 anos. Em 1 ano. Em 2 meses, 3 meses. Praticamente impossível, não é? Você fazer uma faculdade de Direito em 3 meses? Agora pensa você estudar para um concurso e chegar no nível de passar em 3 meses. Que cobra mais ou menos o que você tem que aprender na faculdade de Direito. Então é quase impossível também, não é? Se você está saindo do zero, não é que você está saindo do zero. Se você já tem a formação, não. Mas está saindo do zero, imagina que você está saindo do zero. Você tem que aprender toda a matéria para um concurso de, sei lá, delegado, por exemplo. Delegado, juiz, que cobra tudo que você tem que ver de direito. Você vai precisar de muito tempo. E aí por isso que você tem que ir com essa ideia de pelo tempo que for necessário. Para você ter condições de vencer a si mesmo, dominar as técnicas e dominar as matérias. Entendeu? Você tem que dominar as matérias. E aí, quando eu falo dominar a matéria, os concursos hoje são cada vez mais concorridos. É você chegar na prova, muitas vezes gabaritar ou chegar perto disso. Entende? Então tem que ser pelo tempo que necessário, que for necessário. Tá joia? É isso. Espero que seja útil para você, né? Nada resiste ao trabalho sério, direcionado e pelo tempo que for necessário. Tá joia? Espero que te ajude na sua caminhada. E vou deixar um vídeo aqui do método, né? Como eu te falei ao longo dessa live, que eu acredito que vai ser útil para você também. E é isso. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.